O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS, conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo. Aperte Play, compartilhe com colegas e venha construir o futuro da profissão com a gente. Olá, amigos. Sou Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul e convido a você que fique aqui com a gente para conhecer o nosso podcast Horizonte CRMV. E no dia de hoje estamos trazendo o nosso colega Márcio Amaral. Seja bem-vindo, Márcio, para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, que nós queremos que seja a inspiração dos novos médicos veterinários e zootecnistas que estão saindo para o mercado de trabalho. E com isso, Márcio, nós agradecemos mais uma vez a tua presença, né? E tenho certeza que nós teremos aqui muita história para contar. E nesse primeiro momento nós queremos saber quem é Márcio Amaral, mas principalmente contado por Márcio Amaral. Tá bom. Então, primeiro, né, Mauro, te agradecer aí pelo convite, parabenizar o CRMV pela iniciativa. Eu acho que, dentre as várias ações que o Conselho tem como responsabilidade de defesa da profissão, de fiscalização da regulamentar, execução das tarefas do médico veterinário, também tem esta de promover, né, às vezes, a contar a história de quem já está há mais tempo no mercado, até como referência, como tu disseste, para essa gurizada que está saindo aí, um número cada vez maior das universidades, uma participação cada vez maior das mulheres, inclusive, e a gente que já está aí este ano fechando 35 anos como médico veterinário. Já é uma boa caminhada, né, Márcio? Já dá para dizer que a gente já adquiriu um pouco de experiência, né, no caminho, e para mim é sempre muito tranquilo e é um motivo de orgulho a gente falar dessa profissão que, desde os meus 7 anos de idade, eu já escrevi no livro lá na fase de alfabetização na escola, perguntava ali no livro o que você quer ser quando adulto, qual é a profissão que você vai querer ser. E eu coloquei que era médico veterinário. E a partir dali, talvez lá pelo terceiro ano do segundo grau, né? No meu tempo não era ensino médio, era o segundo grau. No terceiro ano eu cheguei a pensar, porque o meu pai é advogado, né? Tinha um escritório com uma clientela boa, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, mas eu podia continuar a profissão do pai. Teria tudo para seguir a profissão do pai. Mas eu sempre me identifiquei muito mais com os animais do que com os humanos, vamos dizer assim. Talvez isso também tenha influenciado, mas foi um pequeno momento ali que eu repensei um pouco a minha vida, mas nunca tive dúvidas de que essa era talvez a minha missão de vida, né? A vocação aí. E só que destoou um pouco, Mauro, porque eu, como guri lá do interior do Rio Grande do Sul, da fronteira oeste, nascido e criado no Alegrete, fiz a minha faculdade em Uruguaiana, na PUC lá, e o meu sonho era me formar e pegar uma gerência de uma instância e morar para fora. E esse sempre foi o meu sonho de consumo, vamos dizer assim, enquanto profissional. Mas quis o destino que não fosse assim, né? A gente, quando termina uma faculdade, no caso a PUC, uma faculdade particular, a gente quer sair trabalhando já. E aí surgiram algumas oportunidades aí que a gente pode discorrer depois como é que foi isso. Márcio, você é natural, então, de Alegrete, isso? Nascido e criado no Baitachão, como a gente diz, né? Com muito orgulho. Uma família de? Família, meu pai é natural de Rosário, minha mãe também ali, natural do interior, entre Alegrete e Rosário, mas se conheceram muito cedo, ainda jovens, e estão hoje, felizmente, já com 58 anos de casados. E o pai advogado, mas são 9 irmãos, a família do meu pai. Dos 7 homens, 4 médicos veterinários. 2 advogados, um mais velho que não se formou,
E depois dos meus primos também, nós temos histórico familiar aí de muitos médicos veterinários na família. Márcio, também aqui tem uma passagem sua pela Secretaria da Emater, né? Uma secretaria tão importante para o Rio Grande do Sul, que fomenta esse estado na questão da extensão rural. E qual era o seu papel diante, principalmente, a Emater do Rio Grande do Sul? Bom, a Emater é uma história interessante, né? A Emater é a empresa que é responsável por fazer a extensão rural oficial, né, do estado, embora muitas vezes haja uma confusão. O pessoal entende que a Emater é pública. A Emater é uma entidade privada, né, que tem a sua gestão por parte de um colegiado, tem a fundação e, logicamente, que vinculada através de contratos hoje, tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural quanto a Secretaria da Agricultura e Pecuária, da qual hoje eu faço parte. Mas, antes da Emater, Mauro, que aí eu acho que é importante a gente destacar, e eu sempre que tive a oportunidade de ir conversar com acadêmicos, eu sempre contei essa história. Porque a minha vida profissional, como eu disse, a minha ideia era me formar, eu gostava muito de reprodução bovina e equina, e de manejo, né? Enfim, gestão rural. E quis o destino que a primeira oportunidade que me apareceu logo de formado foi um concurso para a Corlac, Companhia Rio Grandense de Laticínios e Correlatos, extinta em 94. Que era uma potência na época. Era uma potência. Na verdade, ela já vinha apresentando alguns percalços, tanto que, em 89, o quadro técnico da Corlac já havia sido passado para a Emater. A Corlac era uma entidade de economia mista, né? Tanto público como privado. Exato. Mas, naquela oportunidade, em 89, alguns colegas médicos veterinários, agrônomos, já haviam passado, técnicos agrícolas, já haviam passado a Corlac, fomento da Corlac para a Emater, porque a Corlac ameaçava ser extinta. Passado um tempo, o presidente da Corlac, na época, entendia que a Corlac deveria continuar pública, não poderia ser extinta nem privatizada. E fez o concurso, foi quando eu entrei. O último concurso da Corlac, eu passei em primeiro lugar. Aí fui trabalhar em Taquara. Fazendo extensão rural, Márcio. Fazendo fomento, clínica. Clínica. A parte de fomento. E ali, para mim, foi uma segunda faculdade, porque eu sempre gostei de trabalhar com gado de corte, com cavalos, com a parte de reprodução em si. De uma hora para outra, me vi como clínico geral e focado na área do leite, que é uma academia, né? A gente pega todos os problemas que existem de clínica, seja de problema de casco, problema de ubre, problema de metrite, problema digestivos, sobrecarga de grãos, enfim. Gado de leite é uma faculdade. Então, quando eu ia falar com a gurizada da faculdade, os acadêmicos, a pedido da antiga diretora do campus da Urcamp, lá em Alegrete, a Eli Costa, nossa colega, ela me pedia para falar sobre o papel do extensionista para o médico veterinário. E que é algo que não atrai muito, geralmente, o acadêmico. O acadêmico quer estar na atividade corriqueira, fazendo cirurgia, fazendo clínica, fazendo reprodução. A parte de extensão não é muito atrativo. Inclusive, a cadeira de extensão é uma luta para a gente poder cumpri-la, não? Nós vimos também, né, Márcio, isso até pela experiência também que nós já tivemos pela Secretaria da Agricultura, conhecendo a Emater, a importância que tem o extensionista não só para os animais, mas sim para a economia e para a vida daquela família. Porque muitas vezes é o extensionista que vai direcionar a produção, de onde deve aprimorar a produção, o que deve ser eliminado, às vezes, da produção, para que aquela renda e aquela família possa prosperar, né? Então, nós entendemos que não só o médico veterinário participa do cuidado com os animais, mas ele cuida também da economia dessas famílias. Exato. Tu falaste um ponto muito importante, e aí é que eu entro nessa questão que eu dizia para essa gurizada assim, ó, se vocês não gostam de extensão rural, se vocês não gostam de gado de leite, pelo menos aprendam, porque pode ser o que vai abrir a porta para o mercado de trabalho de vocês ali na frente. E isso aconteceu inúmeras vezes. O pessoal se formava lá em Alegrete, na Urcamp, ia trabalhar em Santa Catarina, Paraná, com bovinocultura de leite, fazendo também o trabalho de extensão rural. Final de 93,
a Corlac foi extinta e nós passamos para a Emater. Mas não enchia os dedos de uma mão os técnicos que estavam nessa oportunidade. E fiquei um ano trabalhando em Santo Antônio das Missões, no escritório da Emater, e depois fui para Alegrete, consegui em 95 ir para a minha terra natal, graças a Deus. Mas eu sempre eu dizia, né, enquanto acadêmico de veterinária, que talvez um dos únicos lugares que eu não gostasse de trabalhar fosse na Emater, porque eu achava muito burocrático. E eu era um profissional de campo, eu me identificava como profissional de campo. E a Emater era muito burocrático, tinha muito papel, muito planejamento, muita reunião, e isso aí não me atraía. Pois o papai do céu lá me mostrou que não era assim, né? Então, por isso que hoje eu deixo muitas coisas acontecerem ao natural, porque Deus foi me levando por caminhos que eu não imaginava, e hoje eu só sou grato a isto. Né? Sou muito grato a tudo isso que me aconteceu. A Emater foi também uma outra oportunidade muito grande de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, porque o fato de tu ter necessidade na extensão rural de te relacionar com pessoas faz com que a gente vá quebrando alguns paradigmas. Eu que achava que não tinha vocação para lidar com pessoas, aprendi a lidar. Né? Hoje não posso dizer que não sei lidar, porque acabei me envolvendo na questão pública e isso faz com que a gente tenha esse desafio. E muitas vezes, hoje a Emater ela está nos 497 municípios do estado. Muitas vezes, hoje mudou um pouco, mas antigamente, os municípios menores, as autoridades quem eram? Era o delegado, o padre e o técnico da Emater, né? Exatamente. E o prefeito. Eram essas autoridades das pequenas comunidades. E como tu disseste, o técnico da Emater, muito mais do que um profissional da área de medicina veterinária, zootecnia, agronomia, técnico agrícola, é aquela pessoa também que cria uma relação de confiança com a família e, por inúmeras vezes, é o primeiro canal de comunicação daquela família numa necessidade. Então, realmente, isso é algo que acrescenta muito para a gente enquanto pessoal. E como é poderoso, né, Márcio? Eu também já tive a experiência de mostrar para uma família quando entra a parte técnica, porque muitas vezes a família vinha sofrendo com aquele método de produção e nós tentamos que essa família entenda que as mudanças são necessárias e que lá na frente eles vão colher os frutos. Então, muitas dessas famílias, essa questão técnica é de aprimorar os sistemas que existem, né, na propriedade, mas levando ela para o futuro. Exato. E sempre considerando a realidade local daquela família particular, né? Porque cada propriedade é uma propriedade. E isso que eu também uso como referência do diferencial do trabalho, que é matéria extensão rural, assistência técnica e extensão rural. Mas ela é uma assistência técnica generalista. O técnico de matéria dificilmente ele é especialista num determinado setor, a não ser que por conta própria ele se desenvolva nesse sentido. Mas como é que tu vais convencer um produtor de que um sistema de produção dele, que vem do avô, do pai, passou para ele, que aquilo ali está errado? Simplesmente tem que chegar e dizer, para com tudo aí, o moderno agora, a tecnologia diz que tem que fazer desta forma. Se tu chegar, se esta tecnologia chegar para uma pessoa que não tem uma relação de confiança muito grande, um trabalho de longo prazo com essa família, ele diz, porta da casa é serventia, vai-te embora porque eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Agora, se for uma pessoa que está ali há muito tempo, convivendo, semanalmente, mensalmente, fazendo reuniões, levando outras coisas que são de interesse da família, no momento em que esse técnico chegar e propuser algo dentro da realidade daquela família, é muito mais fácil de ser executado. Né? A chance desse técnico ter êxito em levar aquela tecnologia é muito maior. Então, nesse sentido, o técnico da Emater leva esta vantagem em relação a outros trabalhos de assistência técnica que a gente tem experiência por aí. E essa tua estada na Secretaria da Emater, ela permaneceu por quanto tempo? A Emater não é uma secretaria, na verdade, né? Ela é uma empresa de assistência técnica que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e à Secretaria da Agricultura. Mas em 92 eu comecei a trabalhar na Corlac, fiquei até final de 93, quando nós passamos para a Emater. Então eu estou, vamos dizer assim, de janeiro de 94
Até hoje eu estou vinculado à Emater ainda. Ainda estou vinculado, não me aposentei ainda. Mas, por questões da vida aí, que foram surgindo oportunidades, eu estou licenciado da Emater. Me licenciei em 2007, 2008 para fazer mestrado. Vim fazer o mestrado na área de zootecnia aqui na URGS. Fiquei 2 anos, então, afastado. 2009, que eu pensava, eu digo, eu retorno para o meu município e vou aplicar o que eu aprendi agora, né, focado muito na área de manejo forrageiro, de melhorar a parte nutricional das vacas leiteiras que eu trabalhava. A gente desenvolveu um trabalho interessante lá no município. E em 2009 eu fui convidado para assumir a Secretaria da Agricultura do município. Aí já entra a outra parte do Márcio, que é a vida pública. Exato. E política, é isso? Na verdade, eu fui convidado para ser secretário por uma questão técnica, né? O prefeito, à época, não tinha um nome para assumir a secretaria, e eu fui convidado por indicação de uma associação de produtores lá de Alegrete, que foi consultada pelo prefeito. Quem é que vocês indicam para ser o secretário da Agricultura? Aí, tem o Márcio, que é da Emater, é uma pessoa que tem uma relação, né, boa aí com as demais entidades, e assim eu entrei, fazendo um trabalho técnico. Fiquei 3 anos e meio à frente da secretaria, e nesse meio tempo eu fui entendendo a importância da política também. Porque quando a gente fala em política partidária, a gente já meio que dá uma repulsa assim, de tantas coisas negativas que a gente vê na política. O problema é que quanto mais a gente se afasta da política, mais oportunidade dá para aqueles que querem utilizar a política como benefício próprio ou qualquer outro interesse que não seja a coletividade. E isso não acontece só na política, acontece na nossa profissão, acontece em qualquer setor. O problema é que na política ela tem uma dimensão maior, né? E eu passei a entender que, tecnicamente, por melhor que nós fôssemos, ou melhor que nós sejamos, nós temos um limite para levar essa informação, essa tecnologia, até quem é de maior interesse, que é o produtor. E essa bandeira, Márcio, é importante nós falarmos sobre a questão política, né? Porque muitas vezes, e principalmente, né, a nossa categoria, ela tinha um pouco de aversão à questão política, né? E nós trabalhamos muito forte na nossa primeira gestão e agora na segunda gestão, falando da importância do parlamento. Porque o que nós sempre destacamos aos profissionais? Que nós somos técnicos, aonde estaremos realizando aquilo que a classe política definir como legislação. Perfeito. Então, por isso que é importante que nós estejamos nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, na Câmara dos Deputados, porque é nesses lugares que vão moldar a nossa profissão e principalmente que vão aprovar as leis e regulamentações da nossa profissão. Então nós vimos, né, através do CRMV, que é de extrema importância que cada vez mais colegas entrem na questão política, porque é nesse momento que nós poderemos fazer principalmente as transformações que são necessárias para a nossa profissão. E não dependemos de outras profissões que falhem pela gente, né? Então, essa questão, né, eu te dou os parabéns, porque é um desafio, né? A gente sabe que quanto na vida técnica é um grande desafio, mas na vida política é um outro grande desafio, né? Que nós temos que largar, às vezes, mãos de atividades que nós desempenhamos, da família, para estarmos trabalhando para a população e para todos a sociedade. Então, é um desafio maior, né? E te dou os parabéns, porque realmente nós temos que falar sobre essas questões, porque o parlamento nós entendemos que é a casa também das profissões e que lá se decide o futuro dessas profissões. Exato. Mauro, eu digo assim, se a gente, ou se as pessoas que se entendem como de bem não participarem do processo político, pode saber que os mal intencionados vão ocupar, porque os espaços estão ali. Então a gente vê hoje, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, cada setor tem os seus representantes. E nós aqui do Rio Grande do Sul, só para abrir uma oportunidade para falar aqui, Márcio, também, nós somos muito visados pelos outros estados em relação a termos um vice-governador médico veterinário, a termos a vice-prefeita da nossa capital. Temos também um grande deputado que foi presidente do Conselho, o Dr. Rodrigo Lorenzoni,
Então, nós temos várias personalidades da medicina veterinária e da zootecnia que ocupam um cargo de destaque, que a gente dá total relevância às ações desses profissionais. Perfeito, perfeito. Citasse aí pessoas que hoje, né, trabalharam na profissão, alguns ainda conseguem, é difícil, né, a gente conseguir conciliar, porque no momento que assume um cargo no executivo, é difícil da gente conseguir dividir, né, o dia. Olha, vou atender na clínica, ou vou fazer a minha tarefa profissional e também vou conciliar. Eu como eu estava dizendo, eu consegui, neste período enquanto secretário, desenvolver acredito que um trabalho razoável, tecnicamente falando, porque mesmo nunca tendo concorrido a cargo eletivo nenhum, acabei sendo convencido a concorrer a vereador. Relutei bastante por tudo que a gente já falou aqui, né? A gente perde a privacidade, tu perde os teus momentos de lazer, tu deixa de ser uma pessoa comum para ser ter telhado de vidro, né? Mas faz parte do processo, não adianta. E me elegi vereador, naquela oportunidade, o vereador mais bem votado da cidade. E foi passando o tempo, a gente foi vendo que não adianta, a gente tem que ocupar esses espaços, né? E caso contrário, nós vamos estar sempre nos queixando da falta de representatividade daquilo que nos interessa. E aí tem aquele ditado, né? Quando a gente não gosta de política, tu não pode reclamar, porque tu vai viver num lugar onde alguém desenvolveu legislações e executa tarefas onde tu mora, que são os políticos. Então, não adianta, se tu quiser contribuir com a sociedade, tu tem que achar um tempo para te envolver. Não precisa... E outra coisa importante, Mauro, que eu gostaria de dizer. O bom é quando tu tem uma profissão e, a partir do momento que tu tem algum destaque naquela profissão ou como integrante da sociedade, de grupo, tu é convidado a participar da política. Porque, infelizmente, a gente vê muitas gurizadas, às vezes, que nascem já dentro do meio político e aquilo vira uma profissão, né? E aí a coisa fica mais complicada. Exatamente, né, Márcio? E esses nomes que a gente citou aqui são referências, né? Aqui no Rio Grande do Sul, desempenham um trabalho extremamente profissional, eu posso dizer, né? O Gabriel Souza, né, o nosso vice-governador, que até antes de ser deputado, antes de ser vice-governador, teve a clínica dele? Atendia na clínica. E você veja que essa relação dos profissionais, e cada vez mais também em todo o Brasil, nós estamos ocupando esses espaços. Mas, Márcio, dentro da tua atividade como vereador, depois tu teve também a possibilidade de estar como prefeito da cidade de Alegrete. Eu fiquei um mandato como vereador. No final daquele mandato, eu participei de um pleito onde fui eleito vice-prefeito. Por 2 anos, cumpri essa tarefa. Infelizmente, no final do 2º ano, a prefeita faleceu e aí eu tive que assumir a prefeitura. Passado mais 2 anos, concluindo este mandato, nós chegamos em plena pandemia para reeleição. Já foi considerado uma reeleição, porque eu fiquei mais de 2 anos à frente do município. Fomos eleitos prefeitos aí, de fato e de direito, e final de 24, entreguei o cargo para o meu vice-prefeito, né? Então, conseguimos fazer sucessor e voltei para a Emater, né? Nesse meio tempo, acabei voltando para a Emater, fiquei 1 semana no escritório da Emater de Alegrete, fui convidado pelo vice-governador Gabriel Souza para vir para Porto Alegre assumir como diretor-geral da Secretaria da Agricultura do Estado, onde eu fiquei até dezembro do ano passado e agora assumi como subsecretário de Irrigação. Márcio, mas como prefeito de Alegrete, você teve uma grande ação, né? E eu quero dizer, pela honra que estive presente lá, de transformar a cidade de Alegrete na capital nacional da linguiça campeira. Como tudo isso iniciou? Bom, isso aí é uma história também que é longa e posso dizer que muito orgulho. A gente tem uma participação importante dentro desse processo. Haja vista que quando eu fui secretário da Agricultura, assumi a pasta e já existia um processo na época físico, nós não tínhamos nada de processos eletrônicos, era uma pasta, no tempo do papel, era uma pasta quase 10 centímetros de altura, com a documentação onde o município estava solicitando a inclusão
do Serviço de Inspeção Municipal ao SISB, SUASA. Estava começando naquele período este modelo de inspeção aí, que é equivalência, né, do Ministério da Agricultura para o Serviço de Inspeções Municipais, no qual muita gente era descrente, né, de que isso fosse dar certo. E também tem um grande impacto com as empresas. Não, as empresas têm uma limitação achando que aquilo vai prejudicar a sua produção naquele momento. E aí, por que existia esse processo? Porque tinha uma agroindústria no município que tinha interesse em produzir linguiças no Alegrete, que já tinham a fama de ser uma linguiça de boa qualidade, e comercializar nos demais mercados que ela tem na região lá da Campanha e Fronteira Oeste. Aquilo ficou uma maratona, né? Ia o processo, na primeira não conformidade, devolviam o processo. Nós corrigimos aquilo ali, mandávamos o processo, chegava no mapa aqui em Porto Alegre, segunda não conformidade, grifavam, mandavam de volta. E assim nós fomos. Foi uma luta. Mas, e aí é importante nós destacarmos o papel de uma colega nossa, Suzane Bittencourt, que na época assumiu a coordenação desse processo dentro do mapa. E a Suzane foi fenomenal conosco, no sentido de orientação, ia a Alegrete para nos ajudar a montar todo o processo. E em 2010, nós conseguimos o certificado de SISB. Eu era secretário da Agricultura naquela oportunidade. Na época, logicamente que o serviço da inspeção municipal teve que passar por modificações drásticas, né? Aumentar a sua eficácia, a sua eficiência, a fiscalização, contratação de novos médicos veterinários, veículo próprio para o serviço de inspeção. Então, a coisa foi tomando uma outra dimensão, na qual as próprias agroindústrias locais muitas vezes olhavam isso como um trabalho que fosse prejudicá-las. Isso gerou capa de jornal na época lá, que eu e a minha equipe iríamos terminar com a linguiça e o charque do Alegrete. E o próximo passo era as bolachas do Nero, que é uma bolacha famosa que tem lá também, né? E eu tive a oportunidade, Márcio, também de coordenar o sistema de inspeção da cidade de Passo Fundo. E a gente vê como a sociedade não entende muitas vezes, e o próprio empresário, que nós trabalhamos para defender não só a sociedade, mas o próprio proprietário, o empresário, para que tenha produto de qualidade e que possa se expandir, né? E como aconteceu com a Alegrete, né? De poder sair da cidade de Alegrete para todo o Brasil. Isso eu digo que foi um divisor de águas, né? E talvez tenha tido a sorte de que o prefeito, à época, era um médico, e muitas das ações que nós fazíamos com sempre esse viés da saúde pública, né? Então, estabelecimentos foram interditados, outros foram suspensos, só que o nível foi sendo elevado. As agroindústrias, num segundo momento, criaram uma associação das agroindústrias. Num segundo momento, eles entenderam que aquilo ali era algo benéfico, inclusive comercialmente falando, porque se nós quiséssemos, né, que o Alegrete fosse reconhecido como um grande produtor de linguiça, charque, e quiséssemos alcançar outros mercados, nós tínhamos degraus a subir que não tinha como nós usarmos atalhos. E isso foi um trabalho árduo, né, persistente. E um trabalho também importante, Márcio, dos responsáveis técnicos, né? Sim, sim. Mostraram ao empresário a importância de ter um produto. Nós tínhamos várias agroindústrias lá que o responsável técnico era a Proforme. Sim. Ia lá uma vez por ano para assinar ali, né, o requerimento, e não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje isso mudou de forma drástica, né? Hoje nós temos vários colegas profissionais, médicos veterinários, que se dedicam quase que com exclusividade na área de responsabilidade técnica para a agroindústria. Isso é um mercado que se abriu. Então, mais de 30 agroindústrias nós tínhamos na época, né, que trabalhavam com embutidos, com charque, e isso foi ganhando uma proporção que este ano nós vamos realizar já a 4ª edição do Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira. Por quê? Porque a Alegrete, no primeiro momento, conseguiu o selo de capital estadual da linguiça tradicional campeira, e hoje já tem, inclusive, o título de capital nacional da linguiça tradicional campeira, que é uma linguiça que tem as suas especificidades, diferente de outras linguiças, né, que nós temos espalhado pelo Brasil, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. E é um referencial, né, Márcio? Até nós temos colegas que estão falando, né, do Festival da Linguiça,
de Alegrete, a importância de nós termos um festival numa cidade festejando a produção, né? E uma produção local que hoje ela é vendida em todo o Brasil, né? Nós falamos que a importância de nós termos também uma visão no poder público, né, que incentivou para que essas empresas estivessem enquadradas dentro do CISB, né, e principalmente também vamos agradecer a colega Beatriz, que é incansável, né, do Ministério da Agricultura, uma grande uma parceira das indústrias e do poder público, né, dos municípios, e que traz uma nova realidade e que Alegrete hoje se tornou um case de sucesso. Aonde nós estamos, nós falamos de Alegrete, as pessoas já identificam a qualidade desse produto e também querem comprar e adquirir esse produto. Exato, né? E inclusive, né, Mauro, eu estava dizendo que muita gente apostava que não fosse dar certo esse modelo de inspeção onde o Ministério repassava a responsabilidade para os municípios. Logicamente que nem todo município tem condições de assumir esta responsabilidade. Passa muito pela decisão e o entendimento do gestor, porque tem que ser um trabalho paralelo, vamos dizer assim, entre o setor de inspeção que exige por parte da agroindústria se adequar às normas sanitárias, né? Tem um produto inócuo que cumpra toda a legislação. Hoje a legislação melhorou muito em termos de flexibilização de alguns parâmetros aí, que antes era muito difícil, ao mesmo tempo que a vigilância sanitária tem que atuar coibindo o comércio irregular de produtos de origem animal, porque senão é uma concorrência desleal e, ao mesmo tempo, colocando o consumidor em risco, né, no momento que não é coibido o comércio de produtos que não passam por um processo de inspeção, né? Então, nesse sentido, nós conseguimos também unir esses dois setores e a gente sabe que não é fácil. O município de Alegrete, mesmo agora, o ano passado, em novembro, passou por um período de suspensão do serviço do CISB, lá do certificado do CISB, porque deixou de cumprir algumas determinações, aí, algumas orientações que o Ministério vinha fazendo, mas as coisas estão se adequando de novo e é preciso que seja feito isso, né? Porque senão se acomodam, né? A gente sabe que hoje o Estado, onde eu estou ali na Secretaria da Agricultura, também tem CISB, que é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura e sistematicamente tem algumas agroindústrias que perdem o CISB, certificado de CISB, para não prejudicar o contexto geral da Secretaria da Agricultura do Estado, né, que já teve alguns momentos, inclusive, de proibição de incluir novas agroindústrias porque não estava cumprindo com algumas determinações. Então, nesse sentido, existe, né, vamos dizer assim, um trabalho interligado muito bom entre o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura do Estado e os próprios municípios, onde cada um deve ter a sua responsabilidade e porque o objetivo final é nós termos um produto com qualidade e também, falando mais, né, da nossa praia lá, a gente sabe que a região da fronteira tem uma dificuldade muito grande de industrializar a região. E a questão da suinocultura também, né? Porque na nossa região aqui de Passo Fundo, a linguiça já é feita com suíno. Sim. A nossa lá tem a mista, né? Tem vários tipos, né? Tem 50 tipos de linguiça. Até linguiça doce tem lá. Até linguiça agridoce. Agridoce. Né? E, então, nós, como gestores municipais, entendíamos também que uma forma tem de desenvolver uma região é aumentar o grau de industrialização daquele setor, da região. Mas a indústria que seja vocacionada. Qual é a nossa vocação? Nós temos o maior município em extensão, maior rebanho bovino, segundo maior rebanho ovino. Então, nós temos que tentar agregar valor a esta matéria-prima que nós temos aí em abundância. Nós temos lá dois frigoríficos hoje com CISB, um de ovino, outro de bovino e ovino. Nós temos essas diversas agroindústrias, só que nós tínhamos que sair desse mercado de 73 mil consumidores para que a gente pudesse, né, aumentar a escala de produção dessas agroindústrias. E eu digo que o CISB vira a chave. Tu sai do mercado consumidor local para o mercado nacional, que tem mais de 200 milhões de consumidores. Então, realmente, é uma tarefa... E hoje não precisa mais esconder o produto para levar para casa. Exato. Né? Então, até poucos dias atrás, o pessoal estava vendendo linguiça produzida no Alegrete, na Bahia. Quando nós iríamos pensar isso? Ovinos abatidos lá na região, sendo consumidos em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, nem se fala. Né? Isso tudo graças a esse trabalho que foi feito. Então, isso é motivo de muito orgulho aí, porque a gente conseguiu dar essa nova cara aí para um setor que é tão carente de indústrias.
Quantos tipos de linguiça nós temos lá, Márcio? Eu sempre falo que é de 32 a 36 tipos de São linguiça. vão arredondar aí 40 tipos de linguiça. 40. Porque cada evento, cada edição do Festival da Linguiça surge uma receita nova lá. E só para lembrar, dentro do festival da linguiça em Alegrete, nós temos um evento que se chama Masterchef, né, também, da linguiça, onde os empresários, né, podem apresentar novas receitas. Né, e também vai ter a degustação, ao qual nós já tivemos o privilégio de estar lá. Inclusive agora, um conhecido me mandou esses dias, diz, olha aqui, uma sugestão para vocês, eu aproveito aqui o nosso podcast para daqui a pouco o pessoal que está produzindo uma linguiça de tilápia e erva mate aqui em Santa Maria. Não sei exatamente se é na UFSM, onde é que é, mas tem alguma coisa muito exótica em termos de receita e que daqui a pouco estão convidados aí para participar dias 9, 10 e 11 de abril, lá no Alegrete, na quarto festival da linguiça tradicional campeira. Junto com o Sindicato Rural, isso? Lá no parque, né, de exposições do Sindicato Rural, que é um local de eventos maravilhoso lá no município, né, que tu tivesse já oportunidade de estar lá. Se Deus quiser, estará novamente com alguns outros presidentes de conselhos regionais do país aí que poderiam também nos visitar, até para que a gente mostre, né, um lugar que é tão distante, né, da capital. Nós estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre, mas que tem ali na integração com a Argentina e Uruguai um modo muito peculiar de se viver, né? E tem toda a questão cultural, e a gente aproveita o festival ao mesmo tempo que estamos fomentando a produção. Nós estamos trabalhando com incentivo do consumo de carne de ovelha, por exemplo, na própria alimentação escolar, mas também nós estamos fomentando o turismo, nós estamos fomentando a gastronomia regional. Então, tudo isso acaba virando um grande pacote, né, de desenvolvimento, e que a gente, como médico veterinário, tem essa capacidade de olhar mais de longe assim, e poder, em determinados momentos, focar mais especificamente na nossa atividade. Quando cuidamos dos animais e do meio ambiente, garantimos o futuro das pessoas. Da segurança do seu café da manhã à saúde do seu melhor amigo, nós estamos lá. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul reafirma que a excelência do médico veterinário e do zootecnista é a base de um Rio Grande mais seguro para todos. Medicina veterinária e zootecnia, presente em tudo, essencial para todos. Tu veja que incrível que nós estamos falando aqui, né, Márcio? Nós começamos a falar da tua caminhada, da tua formação, depois o teu trabalho junto à extensão rural, depois o teu trabalho político. Agora nós estamos falando sobre as empresas fomentadas lá em Alegrete e o quanto é amplo a atuação do médico veterinário e zootecnista. Lembro bem, Márcio, nos bancos escolares que sempre nos falaram os professores que aonde o médico veterinário e zootecnista estiver, e o agrônomo também, ele vai ter que ser um grande líder, porque ele vai estar à frente de equipes de trabalho, cooperativas, na questão pública. Então, sempre a importância da formação de um profissional que ultrapassa até mesmo a parte técnica, que saiba trabalhar com legislações, com pessoas e, principalmente, que tenha esse olhar do futuro para o nosso Rio Grande do Sul. Né? Nosso Rio Grande do Sul, hoje, 43% do nosso PIB é oriundo do agronegócio. Né? Uhum. E nós sempre salientamos isso, a importância que tem o médico veterinário, o zootecnista dentro dessa cadeia. E aqui nós estamos falando em duas cadeias. Nós falamos da questão do leite, nós estamos falando da cadeia das agroindústrias, nós poderíamos falar das 35 ou 40 áreas que a medicina veterinária e a zootecnia podem estar atuando. Então, o quanto é importante o profissional estar preparado. E é isso que eu quero falar contigo, Márcio, nesse momento. Toda essa tua trajetória, qual foi as maiores dificuldades, ou que tu pôde também utilizar um pouco do que aprendeu na medicina veterinária, nos cargos que esteve ocupando. E também eu quero aqui uma mensagem sua ao profissional que está saindo para o mercado de trabalho. Qual é o profissional que o mercado espera? Bom, eu acho que hoje, né, Mauro? Acho não, tenho certeza. Hoje, talvez uma das maiores habilidades que um profissional possa ter é a capacidade de adaptação ao que está toda hora surgindo como novidade. Né? Os sistemas de produção mudaram muito, né, Márcio? Mano, a gente... essa semana eu ainda conversava com alguém
de que eu estou tendo, né, a grata oportunidade de acompanhar uma revolução que aconteceu no setor produtivo, onde eu, enquanto guri, acompanhei e cheguei a andar em carretas puxadas a boi. O pessoal lavrava arado a pescoço de boi. E hoje, a semana passada nós estávamos na Expo Direto, onde nós temos equipamentos que atividades são executadas sem nenhuma ação do ser humano em cima, né? Guiados por GPS, por programas aí, né, digitais. Então, realmente, assim, as coisas evoluíram muito nesses últimos anos e essa mudança e essa evolução da tecnologia, ela está acontecendo cada vez com maior rapidez. Então, hoje, tu dizer com um médico veterinário que, quando jovem, pensava de ser desta forma e se não for assim, não quer ser mais nada, ia estar fora do mercado. Então, eu contava, né, o que eu gostaria de ser e, com o passar do tempo, tive que me moldando, me adaptando. Então, acho que o primeiro passo é a gente estar aberto para todas as oportunidades que surgem. Lógico, tu tem que ter um foco, tu tem que ter uma aptidão, né? Tu tem que querer aquilo que tu acha que é de teu interesse. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode fechar as portas para as outras oportunidades que venham, que tudo pode servir para crescimento, tanto profissional quanto crescimento humano. E eu digo também assim, a medicina veterinária, diferentemente de algumas outras profissões, a gente sabe que muitas das profissões que existem hoje, daqui uma década, daqui a 15 anos, não existirão mais. Porque as coisas, a inteligência artificial está aí, as coisas estão evoluindo de forma muito rápida que muitas profissões, né, que até então eram grandes oportunidades para profissionais, vão acabar perdendo espaço. O médico veterinário, diferentemente disso, não. Porque alguns apostavam que nós iríamos deixar de produzir animais de produção porque a carne ia ser produzida em laboratório. Hoje nós já estamos vendo que isso, ninguém mais fala nisso, né? Há poucos dias atrás o pessoal já estava apavorado, o que eu vou fazer com o meu gato? E hoje a gente sabe da demanda, que nós temos uma expectativa aí de aumento de 13% no aumento de proteína vermelha. Então, e a Alegrete é um grande produtor. É um grande produtor e isso o mundo inteiro tem esse aumento de demanda por carne. E a gente sabe que cada vez menos nós teremos produtores no campo produzindo e mais pessoas nos centros urbanos consumindo. Então, esse é um desafio da sociedade. E o médico veterinário passa a ter um papel fundamental porque se qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, levantou, vai tomar um café, ele vai comer um presunto, um queijo, tomar o seu leite, qualquer produto de origem animal, primeiro teve um médico veterinário para fazer a inspeção daquilo ali, ou antes disso, teve lá no sistema de produção, orientando o produtor. Então, realmente, só para falar no setor de produção, nós temos que olhar também, hoje o médico veterinário, a quantidade de clínicas que nós temos, animais de companhia cada vez mais estão presentes no dia a dia do ser humano. E hoje fazem parte das famílias. Fazem parte das famílias, não é mais dono do cachorro, né? Tu é pai de pet. Então, veja só como as coisas estão evoluindo, né? Então, realmente, o médico veterinário ainda é uma profissão de futuro, podemos dizer assim. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos. O primeiro resolveu fazer administração. O segundo é veterinário e faz aquilo que eu gostaria de ter feito. Trabalha hoje como assistente técnico numa grande fazenda lá na região. E a minha filha, que tem 9 anos, já há alguns anos atrás, vem dizendo que quer ser médica veterinária. E eu digo, minha filha, pensa bem. Não, pai, eu não tenho que pensar. Eu já sei que eu quero ser. Bom, então, a gente tem que torcer que os filhos da gente sejam felizes. E, independentemente da profissão que escolher, sendo bom, ele terá condições de crescer tanto financeiramente como bem-estar, né, pessoal. E o que a gente vê a olhos vistos lá, principalmente na região da Campanha, Márcio, é a evolução genética dos animais. Se tu pegar aquelas primeiras fazendas, aqueles animais que tinham, para os animais que nós temos agora, a evolução genética dos cruzamentos que nós temos, que hoje o Rio Grande do Sul, assim como o Uruguai, nós somos referência na carne de qualidade. E toda essa transformação, é isso que eu gostaria de falar ao nosso telespectador, é que por trás de toda essa cadeia tem um médico veterinário, uns zootecnistas que trabalham constantemente
para aprimorar essa cadeia de carne, que é uma, vamos dizer assim, tão consumida, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo. Exato, Mauro. E tu falas um ponto importante aí, ó. O que a gente observa? Embora a pecuária ela tenha surgido lá no Nordeste do Brasil, né, com os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil aqui, trouxeram os primeiros bovinos, né? Só que a pecuária com tecnologia, a pecuária com genética, ela começou aqui por baixo, até por influência do Uruguai e da Argentina, que muitos dos nossos habitantes, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, eram europeus que entraram por Montevidéu. E esses animais de qualidade genética superior, raças britânicas, raças europeias, de modo geral, elas entraram via Uruguai e Argentina e se estabeleceram na fronteira do Rio Grande do Sul, onde, historicamente, tinham as grandes cabanhas, e ainda até hoje tem as grandes cabanhas, né, de produção de genética. E a adaptação fácil desses animais à nossa... Exato. Ao nosso clima. O nosso ambiente, o bioma Pampa, estava lá fornecendo pasto de qualidade, né, hoje muito, dizer assim, modificado pela inclusão das áreas agrícolas, enfim, mas naquela época era isto. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Os gaúchos foram migrando, subindo o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso, foram colonizando, Tocantins, Goiás, Bahia, Pará, e hoje nós temos uma gauchada levando a pecuária que hoje faz com que o Brasil seja o principal produtor de pecuária industrial do mundo, né? O maior exportador, o maior rebanho comercial do mundo, e muito por conta desta influência que o Rio Grande do Sul teve. Infelizmente, com o passar do tempo, os outros estados foram crescendo e, lógico, em volume, hoje nós somos chacreiro, vamos dizer assim, perto do Mato Grosso, de Goiás, Tocantins, Pará, Bahia, que são estados de grande produção de pecuária. Mas, tu disseste um ponto importante, nós temos uma carne de qualidade, até pelo tipo de animais raciais que nós temos aqui, produzem uma carne com um marmoreio todo diferenciado, a exemplo dos nossos irmãos aqui da Bacia do Prata, uruguaios e argentinos. Então, isso fez com que, inclusive, nós, a partir do ano passado, com toda a crise da agricultura, buscássemos, através da Secretaria da Agricultura, começar uma discussão interna para criarmos um trabalho de fomento à nossa pecuária, para tentar resgatar alguns pontos que nós fomos perdendo. Por exemplo, hoje, nós ainda temos um índice de desmame muito baixo. Há muito tempo é 55% a taxa de desmame de terneiros. Esse é o grande desafio. Ou seja, um dos. Nós temos, para cada 100 vacas entouradas, nós desmamamos 55 terneiros. Isso a eficiência é muito baixa. O Uruguai já elevou para 65%, hoje já tem 75% a taxa de desmame. Por que nós não conseguimos fazer isso? Outra coisa, comparado a outros estados produtores importantes de pecuária no país, nós temos as menores pesos de carcaça e as menores índices de acabamento. Então, nesse sentido, nós temos feito um trabalho, Secretaria da Agricultura, Emater, Sebrae, Senar, Instituto de Desenvolvimento Pecuária, Embrapa, nós temos outras iniciativas aí, a Propampa, que também já tem um trabalho de fomento à carne de qualidade, em parceria com os frigoríficos, né? Então, temos assinado termos de cooperação, estamos criando o programa Mais Pecuária RS, justamente para tentar chegar naquele produtor que ainda não entendeu de que a pecuária ela pode sair de patamares de ineficiência para grande eficiência e ser uma boa fonte de renda. Porque, realmente, quando tu compara o retorno do capital investido na pecuária e na agricultura, a agricultura ela te devolve o investimento muito mais rápido. Porém, em termos de segurança, em termos de estabilidade de renda para o produtor, não se compara. A pecuária, dificilmente um produtor quebra com pecuária. Na agricultura, um produtor ele pode enriquecer numa safra como pode quebrar na mesma safra. E também evitamos a monocultura. Exato. O ideal é que nós consigamos fazer uma interligação que é tão já comprovada pela ciência aí, que é a integração lavoura-pecuária, inclusive integrando até a floresta.
né, nesse patamar aí. Mas... E nós temos um potencial de crescimento ainda nessa área? Muito, muito. Porque, assim, nós tivemos... ovino, nós tivemos aqui mais de 12 milhões de cabeça. Hoje, nós temos, talvez, 2 milhões de cabeça de ovinos. Esse número varia conforme o ano aí. Mas nós precisamos incrementar muito ainda. Hoje, outros estados evoluíram na carne ovina e nós ficamos muito martelando na questão da lã, e a lã foi perdendo espaço, o produtor foi se desestimulando. Nós tivemos o problema do desânimo do produtor por conta do abigeato, por conta das pragas naturais, aí o sorro, hoje nós temos o javali, né? Então a dificuldade, muitas vezes, de resistência a helmintos, né? A dificuldade de controle de helmintos, né? A resistência aos vermífugos aí, isso tudo fez com que nós tivéssemos uma queda muito grande da ovinocultura. Mas é um mercado hoje que tem grandes chances de crescer. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo na ovinocultura. E na pecuária de corte, imagine se nós conseguirmos interligar toda essa área. Nós temos só de área de culturas de grãos, né, de sequeiro, Mauro, em torno de, entre soja e milho, 7 milhões de hectares plantados no verão. Isso, no inverno, imagina toda essa área transformada em pastagens de inverno. Olha o leque de oportunidades que se apresentam para o produtor de pecuária. E também para aquele que é agricultor e que quer diversificar a sua matriz produtiva. Mas aí vamos dizer assim, não, mas no inverno a gente planta trigo, planta canola, planta outras culturas de inverno. Perfeito, não precisamos nunca ficar só com todos os ovos numa cesta, até porque quem vive do setor agropecuário sabe que nós vivemos de preços que oscilam, né? Ciclos. A pecuária está vivendo um ciclo positivo agora, mas nós já tivemos ciclos negativos logo ali atrás. E para frente teremos novamente. E a agricultura da mesma forma. Hoje a soja tem dificuldade de produção em virtude das estiagens. O arroz não tem problema de produção, mas tem problema de mercado, né? Agora está reagindo o preço, mas até a semana passada é R$50 o preço da saca de arroz, quando o custo é mais que 70. Então, nós precisamos diversificar a matriz produtiva do Rio Grande do Sul para que o estado do Rio Grande do Sul volte a ser aquilo que já foi no passado, que era uma referência. E mesmo assim, ainda, nós somos aí a quarta, quinta economia brasileira, mas nós sabemos que nós precisamos melhorar muito. E isso passa pelos veterinários, passa pelos zootecnistas e, por que não dizer, né, dos nossos colegas agrônomos aí, que têm esse trabalho integrado para que a gente possa voltar aí a fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, que queiram ainda continuar produzindo, tenham condições. Caso contrário, nós teremos dificuldades ali na frente, porque realmente nós vivemos um momento aí em que nós saímos daquele mercado que era local para um mercado globalizado. Hoje, uma guerra no Golfo afeta o custo de produção aqui. E nós estamos vivendo isso hoje. A globalização. Exato. Né? Não adianta a gente pensar diferente. Por mais que nós tenhamos aí países socialistas, alguns comunistas, nós vivemos no mercado globalizado. Gostemos ou não. Bom, Márcio, né, com tudo isso que tu falou, nós sempre salientamos que nós estamos fazendo parte do Rio Grande do Sul que dá certo e do Brasil que dá certo com as nossas profissões, porque nós seremos realmente o responsável em fomentar o alimento para o Brasil e para o resto do mundo através das nossas profissões. Márcio, já estamos finalizando o nosso programa, né? Mais uma vez agradecer a oportunidade de tu ter aceito o nosso convite, né? Desejamos sucesso aí à frente dos novos desafios. E nesse momento deixo aí a palavra com o Márcio para que possa aí dizer da importância, né, de estar participando e de estar falando aos profissionais de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil. Bueno, então, mais uma vez aí agradecer aí o convite de ti, Mauro, todos os colegas da diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária, dizer do orgulho de sermos médicos veterinários. Eu sempre, às vezes a gente ocupa hoje cargos públicos, né? Eu estou como subsecretário de irrigação, então às vezes a pessoa, médico veterinário, tratando da pasta da irrigação, né? O que tem a ver? Mas eu digo que tem muito a ver. Há cerca de 20 anos atrás, enquanto técnico da Emater, onde nós fazíamos um trabalho de fomento à bacia leiteira lá no meu município, por diversas vezes nós organizamos excursões
porque o nosso sistema de produção lá era muito atrasado. E a falta de água era um grande problema? Sempre foi, né? A seca não é de 4 anos para cá. Mas na seca não se produz nada. E aí o que a gente fazia? Nós levávamos esses produtores para conhecer sistemas mais tecnológicos. Então, cansamos de ir à região de Selva, Ibirubá, Fortaleza dos Valos, onde, naquela época, já existia um trabalho de pecuária de leite intensiva de pastagens irrigadas. Então, tentamos implementar isso lá no município, conseguimos cases de sucesso, implementamos o projeto do balde cheio, que inclusive esta semana, faleceu o Arthur Chinelato, que foi quem criou o programa Balde Cheio para o Brasil inteiro. Ele que iniciou como extensionista, agrônomo, extensionista, e depois virou pesquisador da Embrapa, uma pessoa que o setor leiteiro deve muito no Brasil para ele. E reconhece. Né? E conseguimos levar esse programa para Alegrete, que também fez uma revolução lá. Tiramos produtores que eram muito atrasados tecnologicamente para produtores de ponta, com uma intensidade de produção, e que, logicamente, né, passa hoje por um problema de adaptação ao mercado aí, que faz com que muitas vezes o produtor de leite acabe desistindo da atividade em virtude dos baixos preços praticados. Mas, volto a dizer que hoje eu tenho, né, o orgulho de dizer que também estou à frente da Subsecretaria de Irrigação, porque nós passamos, Mauro, as causas, nós sabemos que não é o nosso bovino que é o grande responsável pela modificação do clima, né, como alguns quiseram implantar essa teoria aí de que o bovino é que era o grande causador da mudança climática. Não é. Né? Hoje nós já temos aí, inclusive, trabalho... Com tanta indústria produzindo fumaça, que a gente não sabe o que é aquela fumaça. Então, vamos querer dizer que a erutação do bovino, do metano, ia ser o grande prejudicial. Lógico que tem um papel importante, a gente não pode negar isso, mas nós sabemos também que no ambiente onde o bovino trabalha com bom manejo, o sistema passa a ser negativo na questão de emissão de carbonos, né? de gás efeito estufa. Então, nesse sentido, nós temos um trabalho importante também de conscientização da população de que modelos tecnológicos, e que simplesmente não é levar a tecnologia por si só para o produtor, é aumentar a eficiência. No momento que nós estamos aumentando a eficiência de um sistema produtivo, nós estamos emitindo menos gás de efeito estufa ou estamos sequestrando mais efeito estufa. Portanto, é o balanço disso tudo que tem que ser favorável ao meio ambiente. Então, nesse sentido, nós temos um papel importante dentro da sociedade e a irrigação ela passa a ter um papel fundamental para que o Estado saia hoje dos míseros 4% que tem irrigado e possamos elevar ao que a região das Missões hoje já tem, que é em torno de 15% da sua área de sequeiro irrigado. Hoje no Brasil nós temos quase 9 milhões de hectares irrigados e o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 300 mil hectares irrigados. Então esse é o desafio hoje nosso e, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que tu vens em defesa da nossa classe e que Deus abençoe a todos os colegas médicos veterinários aí para que possam sempre ter muita clareza da importância do papel dele dentro da sociedade. Obrigado, Márcio. Estamos encerrando o nosso segundo episódio do Horizonte CRMV. O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS. Conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo.